Esses últimos dias eu fiquei sem luz. E como eu não conseguia falar com ninguém, e muito menos usar o telefone para qualquer coisa, resolvi pôr algumas leituras em dia. E um dos quadrinhos que eu tinha começado, mas não tinha terminado, já que é uma obra bem densa, foi a história de Art Spiegelman, Maus. Esse é um quadrinho escrito e ilustrado por ele que retrata as memórias do pai sobrevivente de Auschwitz, o maior campo de concentração da Segunda Guerra. Ele certamente não é um livro qualquer sobre a Segunda Guerra. Ele não fetichiza o conflito glorificando a guerra e muito menos deixa um clima triste em sua narrativa buscando uma piedade do leitor. Ele é um quadrinho tenso e ansioso, se essa for uma palavra certa, pois a ilustração dos personagens sendo representados como animais antropomorfizados, para destacar mais a diferença entre os alemães e os judeus, apresentam como outro fator característico e metalinguístico para a obra, indo bem além de ser só um mero fator narrativo. Pois os alemães gatos, os judeus ratos, poloneses porcos, americanos cachorros e os franceses sapos acabam tendo as personalidades destacadas no período da guerra, pois essa justa diferenciação mostra o contraste no sentido da guerra, pois até mesmo em uma conversa de arte com sua esposa, ela comenta sobre a conversão para o judaísmo. É algo que fiz para agradar seu pai, onde ela, antes só francesa, um sapo, torna-se judia para consolidar sua relação com o casamento com arte. E os olhos do autor traz essa questão como representar essa mudança de um sapo para um rato. Mas no fim isso não importa, se é só para fazer o Vladek feliz. Mas também não adianta porque depois da guerra nada mais faz ele feliz. Só de adiantar essa primeira parte e dar uma leve pincelada na obra, a gente já pode ter uma noção de como todo livro já mostra camadas extremamente complexas. Mas assim como os desenhos dos personagens, ainda é extremamente delicado. Bom, não foi à toa que Maus ganhou um Pulitzer. A consciência da obra. Ao se falar sobre essa complexidade sem apresentar ela por si só, seria deixar a obra rasa. E para falar corretamente delas, a gente precisa dar uma olhada nas relações que comentei antes. E o livro abre com uma das melhores frases possíveis para destacar esse clima contraditório das tensões raciais na guerra. Os judeus são uma raça, mas com certeza não humanos. E abrir com essa frase tem um peso muito grande para a narrativa, pois a relação de humanidade e do que compõe um humano, visto pelos outros olhos, marcou tanto esse período de guerra, tanto que o antissemitismo surge nesse período, sendo um dos motivos de ascensão do nazismo como um governo totalitário, aliado à crise econômica no país e uma quebra de confiança interna. Esse período foi destacado pela exclusão dos judeus como seres humanos. A dissociação entre indivíduos favorecia a violência do período. Por isso, uma das formas de escapar era negar a sua própria natureza, algo que vemos acontecer em outras obras que retratam conflitos étnicos e raciais, seja com infiltrado na clã. Since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else really that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. God bless white America. Ou até mesmo Jojo Rabbit. Did you know Jews can read each other's minds? But how would you know if you saw one? They could look just like us. Hi. You know what I am? Say it. A Jew. Gesundheit. Aqui a dissociação da identidade se apresenta pelas máscaras, onde Vladek, para fugir dos perigos da guerra, se disfarça com uma máscara de porco, para tentar se passar por um polonês. Mas assim como as orelhas de rato saltam a máscara, esconder sua identidade por trás das ideologias não basta. As identidades humanas são maiores do que apenas meros barbantes podem segurar. E é até mesmo estranho ver ao final da obra o preconceito discriminatório que Vladek sofreu, sendo feito por ele em um cidadão negro que pegava carona no carro de seu cunhado. Essa distinção de fala nos mostra muito dos distanciamentos de geração, desde um pai, que é um rato, aqui no contexto do quadrinho, e do filho que usa máscara, pois não se sente um judeu de verdade. Tanto que ao escrever a obra, um de seus principais comentários vem acompanhado dessa sua persona, a qual escreve e ilustra sobre uma pilha de corpos, que surgem desse desastre. Talvez usar essa fala seja só uma forma suja de ganhar dinheiro com tragédias. Talvez não seja um judeu tão bom por não ter passado isso com meu pai. Aqui o peso de sua consciência histórica é refletida, pois a validação desse ponto de fala é muito mais do que só as memórias podem conter.
E ao representar isso por meio das ilustrações, mostra atenção ao sentimentalismo e ao peso das palavras ditas pelo pai ou escritas no diário de sua mãe. O passado se vê referenciado de forma gráfica, para que seja lembrado sendo mais do que apenas meras palavras sem um peso narrativo. Assim como essas imagens conseguem construir esse peso pelas achuras. E o Pulitzer, ao reconhecer isso, concorda que uma mídia como os quadrinhos é uma ferramenta que concretiza o sentimentalismo das palavras em uma narrativa visual que se expressa melhor do que algumas palavras por si só conseguiriam. Pois o sentimentalismo se encontraria com a frieza das palavras duras como pedra e limitariam a compreensão desse sentimentalismo. E conhecer todo esse peso histórico, tanto por ser o primeiro quadrinho a ganhar um prêmio desses, mal se torna mais do que só uma história. Se torna um monumento histórico de um passado que não pode e nem deve ser esquecido. Esse quadrinho tem um papel histórico gigantesco, pois além de ser o primeiro a ter um reconhecimento como obra literária, também serve como memorial póstumo de Vladek e das experiências vividas na guerra, pois a valorização da história passa a ser um fato documental, retomando as histórias do período da guerra e dos efeitos nas relações humanas após ela. Pois aqui a associação artística anda lado a lado com a valorização histórica de todo o material. Então, por mais que o quadrinho apresente em sua capa uma suástica, ou até mesmo uma caracterização racial bem demarcada em suas páginas, aliviar a existência dessas coisas com censuras seria tentar encobrir um momento horrível da história humana. Mas destacar isso como o ator apresenta é relembrar a história de forma satírica, buscando ressaltar o contraste existente em suas contradições que eram presentes nesse período. Isso nas ditas contradições raciais, como comentei antes. Associação histórica. Maus, assim como tantas obras, possuem seu peso histórico em relação ao tempo em que foi criada, seja pinturas clássicas como A Liberdade Guiada pelo Povo, de Eugène Delacroix, o Monumento aos Bandeirantes de Victor Brechet e tantas outras estátuas, pinturas e representações. Porém, dessa mesma forma, há outras representações que nos fazem lembrar por diferentes formas e diferentes pontos de vista da história, por recordarem pessoas, pensamentos ou períodos, sejam eles positivos ou negativos. Como, por exemplo, as estátuas dos monarcas franceses no período da Revolução, que foram levadas para parques e museus, pois ainda são monumentos clássicos de um período histórico importante. Então, nesse ponto, para essas obras é justo pensar: será que é válido destruir essas coisas? Seja com o objetivo de apagar as memórias ou representações desses indivíduos e períodos que mancham a memória de um povo ou de uma nação? Sim, porém de outra forma da qual só destruir por destruir. Um momento assim de degradação dessas peças históricas acabam fazendo parte da história da obra também. São movimentos iconoclastas de censura, os quais foram realizados em diferentes formas em diferentes períodos ao longo da história humana, seja pelo seu início no período bizantino no século VIII até o século IX, ou no domínio papal de Pio V pela Igreja Católica, e até mesmo movimentos mais recentes, como por exemplo os protestos antirracismo no Reino Unido agora em 2020. Em diferentes contextos, a destruição dessas imagens, ou até mesmo a releitura desses monumentos como marcos históricos negativos, vão compor a evolução do processo histórico e artístico daquela civilização. Pois assim como Maus, ou até mesmo Auschwitz, são duas representações monumentais, em diferentes mídias, sobre justamente um período de extrema importância na história de toda a humanidade, as leituras de como essas obras se mostram é a importância de como a gente vai lidar com a abordagem de cada uma delas, relacionando a importância dos eventos representados ali, pois não é só a arquitetura de um lugar que vai tornar um signo de um espaço, mas sim também as obras de arte vão representar a visão social de um povo e de uma era. Recuperar essa leitura de períodos históricos específicos como algo a ser evitado no futuro faz parte de um processo reflexivo sobre a identidade cultural universal, muito maior do que as minhas palavras podem representar aqui, e as caracterizações de Art Spiegelman nesse quadrinho mostram em sua plena grandeza. Acredito que conhecer um pouco do peso dessa obra e de todas as obras ao redor que marcam um período histórico se apresentam como um fator fundamental e ainda mais uma característica de autoconhecimento para quem nós somos como civilização, pois a história, a arte, a filosofia, a sociologia criam uma responsabilidade identitária muito maior para cada uma dessas obras, mostrando que o peso delas, muito mais do que só artístico, acaba sendo reflexivo, histórico e subjetivo. Então, a saber de todo esse papel fundamental na nossa vida e na nossa história por cada uma dessas representações, acredito que não foi à toa que Maus ganhou um Pulitzer, pois aqui a leitura da obra acaba ganhando diferentes camadas e diferentes faces de leitura.
Então acredito que o Pulitzer, ao reconhecer esse papel como obra, demonstra um grande passo nosso em história, em arte e em filosofia. Então continuo pensando, desde o início de que comecei a ler essa obra, esse quadrinho, não foi à toa que Mouse ganhou um Pulitzer. E não é à toa que essa é uma obra muito maior do que as minhas palavras ou as ilustrações do próprio quadrinho podem representar em poucas páginas.